você viu que realmente você tinha? Qual foi o momento decisivo? A gente deve saber que tinha que sair, tinha que mudar. É muito difícil falar no momento. Eu sempre fui incomodado com a existência da pobreza. Sempre. E mesmo na classe que eu vivia. Melhor? Eu lembro da primeira vez que eu subi numa favela, minha mãe tinha feito uma promessa e conseguiu a graça e comprou um monte de pão para distribuir. E eu fui junto para carregar os pães. E a favela não era como é hoje. Era uma coisa horrorosa ali, era lama, não tinha nada calçado, as casas eram feitas de barro, as crianças eram muito sujas. E eu fiquei muito estarrecido com aquilo. Ali eu acho que já teve um marco. E como eu fiquei muito compulsivo em perguntar por que, comecei a reparar que tinha pobreza. Por que pobreza? Por que pobreza? E nunca me respondiam, ao contrário, me reprimiam as perguntas. Eu percebi que não dava para questionar a existência da pobreza onde não existia. Que ninguém respondia, ao contrário, me incomodava. E eu fui crescendo, normalmente, vivendo a vida burguesa. Meu pai era oficial do Exército, vivendo fora da realidade da maioria. Mas sempre tinha atração pelas pessoas mais pobres, porque me pareciam pessoas diferentes, vibravam diferente. Quando minha mãe tinha 12 empregadas, em algumas ocasiões, eu via como elas conversavam entre si, e aí eu ia para a cozinha, molequinho ainda, e ficava encostado na porta ouvindo elas conversando. Várias vezes minha mãe me tirou de lá e botou de castigo, não quero você cuidar das empregadas. Mas eu percebi que era uma outra maneira de tratar, muito mais direta. E na minha classe não, a coisa era mais muita curva, muito aspecto, muito jogo. Eu não tinha isso claro na minha cabeça. E eu fui crescendo. Cheguei na adolescência, eu não encontrava nem amigos para trocar essas ideias. Então eu me sentia sozinho, mas sempre me incomodava. Quando eu ia para a festa, eu ia sempre para a cozinha, ia tratar com a rapaziada do serviço. Eu comecei a perceber que eu queria sentir igualdade, mas eu não sentia de verdade. Eu queria ser tratado com igualdade, mas eu percebi que essas pessoas não me tratavam com igualdade, me tratavam com gentileza, com simpatia, até com proteção. Mas eles, entre si, se tratavam de uma maneira diferente do que me tratavam. Eu comecei a perceber que a igualdade não existia. E eu me tornei muito obcecado por conseguir sentir igualdade. Depois que eu fiz várias tentativas de me enquadrar e não consegui, eu resolvi que eu ia pegar uma mochila, botar nas costas e ia fazer a experiência de não ter nada. Eu quero que não ter nada, por um tempo. Depois que eu saí do exército, eu saí com um couro duro, já viajava de carona, já dormia no chão, já não me incomodava, intempéries e tal, então não tinha medo. E aí eu comecei a circular. Quando eu comecei a viajar, a família cortou relações. Aliás, isso para mim foi triste, mas foi de grande ajuda, porque eu já não me sentia parte daquela classe. Eu já não tinha mais família. A minha família passou a ser a humanidade. O lugar onde eu estava, eu sentia que eu fazia uma relação afetiva com todo mundo em volta. Eu comecei a ter sentimento de família em cada lugar que eu chegava. Mesmo sem demorar muito, eu fazia uma amizade. Num puteiro que fosse, eu chegava lá, vendia um brinquinho, fazia uma comida, ficava amigo das meninas, perguntando muito, aprendendo muito. Eu comecei a parar de ter a compulsão acadêmica de ensinar. Porque, na minha cabeça, eu estava no meio das pessoas ignorantes. Com a convivência, sem expectativa de retorno da minha classe de origem, eu comecei a perceber que ignorante era eu. Eles tinham um outro código, eles tinham um outro tipo de conhecimento. Eu demorei um tempo para perceber que a gente tem razão e tem intuição. São duas formas de conhecer. Quando você bloqueia, como a maioria tem bloqueado o acesso ao desenvolvimento da razão, você desenvolve a intuição. Isso é muito fácil de ver dentro de uma favela. As pessoas sentem muito mais do que raciocinam. Elas intuam, desenvolvem a capacidade de percepção de uma maneira muito mais profunda do que a gente pode conceber. Porque com a intuição, você pode sentir, por exemplo, com bastante experiência, que um cara é pilantra, porque ele vibra. Racionalmente você não pode dizer que o cara é pilantra, porque você não tem dados. Mas com a intuição você sente. As pessoas têm uma vibração pessoal. Essa vibração é feita do pensamento, da visão de mundo, do caráter, dos desejos, da parte abstrata da pessoa, que eu considero a parte mais importante. Eu acho que a parte física é transitória. Ela está sempre em mutação.
a parte interna, a parte intuitiva, ela vai muito mais profundo, ela dá muito mais segurança para a gente entender as coisas, para a gente perceber as coisas, mais do que entender. E aí eu comecei a desenvolver esse lado, comecei a perceber que saber não é sabedoria. Tem um cara que foi discípulo do Paulo Freire que falou uma frase magistral: se Paulo Freire era um cara sábio, portanto humilde. E eu percebo que o saber nem sempre dá oportunidade da humildade. Muitas vezes ao contrário. O cara que está nos píncaros acadêmicos, ele se reveste de uma arrogância, de um sentimento de superioridade, confirmado até pelas pessoas em volta, pelo meio que ele vive, que as pessoas se subalternizam a ele. E essa arrogância bloqueia novos aprendizados. Eu tenho um exemplo, eu estava estudando de dente, fui tratar na odontologia da PUC de Minas. E eu deitei lá, o estudante fez a avaliação, era um dente que estava aberto há mais de 5 anos. Depois veio o professor conferir, veio o professor com 2 outros professores subalternos. Dá para ver que é um picão, né? Aí o cara olhou, fez uma cara de estranheza, falou: tira aí. O cara bota um aparato enorme na boca, não dá para falar. Tirou, falou: por que esse dente está aberto? Uns 5, 6 anos. Falei: não é possível. Isso não inchou, não? Não inchou. Mas o que você fez? Eu falei: eu banhei com malva branca, fiz um chá de malva branca, banhei e uma tarde desinchou. Aí ele deu uma risadinha assim, olhou para os outros professores e foi benevolente com o indigente, que era eu, aquele ignorante, e se dispôs a explicar. Sabe o que acontece? Quando você banha com água quente, o calor dilata os vasos e a inflamação flui. Foi isso que desinchou, não foi malva. Eu falei: pois eu fiz com beladona, com erva macaé, eu fiz com várias outras ervas, sempre quente, só desinchou quando eu usei malva branca. Aí ficou aquele silêncio constrangedor. O indigente tentou o professor. Aquele silêncio, virou de costas, nós não falamos comigo. Virou de costas, falou: essas garrafadas, e saiu andando, e os outros 2 foram atrás. Aí eu olhei para o estudante e falei assim: aí, tá vendo? O cara cheio de soberba, acha que sabe de tudo, teve a oportunidade de aprender agora e perdeu. Aí o cara falou assim: esses caras são assim mesmo, não é o nome da erva mesmo? Porque eles enchem mesmo. Os laboratórios farmacêuticos, eles usam a natureza para fazer os remédios deles. E eles, para vender os remédios, desqualificam. Eu sempre só tratei sempre nas periferias. Eu confio muito mais numa rezadeira do que no médico. O médico hoje é o receitador de remédio. Os laboratórios já entraram nas universidades. Estou na faculdade de medicina. O médico ele não sabe agir sem as máquinas da medicina. Ele não sabe agir sem os exames que ele precisa pedir. Ele tem uma lista de remédios. Ele pega o paciente e encaixa no conhecimento dos livros. Enquanto que o médico de verdade, para mim, ele é intuitivo. Ele pega o conhecimento que ele tem e encaixa no paciente, que é um indivíduo novo, que ele nunca viu, que tem características próprias. É mais humano. A medicina cubana, se eu não me engano, parte por aí. Por isso que ela é maldita. A última coisa que o médico cubano faz é receitar um remédio. Nós estamos numa academia tomada por interesses empresariais. As coisas giram em torno dos interesses empresariais. E isso é muito fácil de ler. Como é que é tratado um professor que se dedica à extensão? É tratado com desprezo. Um professor que é bem tratado e visto com respeito, ele se dedica à pesquisa. Por quê? Porque pesquisa interessa ao lucro, às empresas. E não é para levar para todo mundo. É para patentear, egoizar e vender. É assim que eu comecei a ver. Quando eu saí da universidade, eu comecei a expor artesanato nas universidades que eu ia. Eu comecei a perceber que a mentalidade estava piorando. Em Caros Amigos, uns 2 meses atrás, eu li que a Fundação Ford estava investindo na tampagem dos buracos que aqueles professores que peitavam a ditadura deixavam, porque eles eram retirados, eram banidos, eram exilados, eram torturados, eram presos, eram mortos. Então havia um monte de buraco na academia. E a Fundação Ford patrocinou a formação de novos professores para tampar esses buracos. Junto com esses novos professores veio uma nova mentalidade, que é a mentalidade capitalista, a mentalidade empresarial. Eu estou evitando usar a palavra capitalista, porque essa palavra, para a maioria das pessoas, se tornou uma palavra repulsiva. Quando eu falo em empresarismo, eu percebo que as pessoas das periferias entendem muito melhor. Capitalismo já pensa em baderneiro, subversivo,
que a mídia fez um trabalho muito bom nesse sentido. Eu lembro que teve uma novela que tinha um revolucionário, que o cara era o chato da novela. E ele usava todos os jargões que a esquerda usa. O povo unido jamais será vencido, sabe? Isso ia batendo. E o cara só entrava na novela para atrapalhar o romance, para sacanear a cena. Ele era o chato. O que estava acontecendo? Os psicólogos do inconsciente que trabalham para a mídia estavam criando repulso na mentalidade popular por esses jargões. Eu saí da faculdade em 1980. Eu não terminei, eu larguei no primeiro ano. E os caras que contestavam a ditadura, que eu conheci, inclusive participei uns meses com eles, dos debates e tudo, falavam do mesmo jeito que eu vejo hoje, meninos com 20 e poucos anos, falando as mesmas palavras. Eu vejo as mesmas discussões, os mesmos insultos, a mesma coisa. O que aconteceu? Essa moçada foi esterilizada, não tem capacidade social. Eles servem a formação de um Senado de democracia, porque nós não temos democracia. Democracia, para mim, é uma coisa muito simples. É um povo muito bem nutrido, muito bem instruído, muito bem informado e consciente dos mecanismos que a política tem para ele interferir, para ele controlar a sociedade. Ou seja, nós nunca tivemos democracia. Nós não conhecemos o que é uma democracia. Isso que nós temos é um cenário fajuto de falsa democracia. E esses caras, esses revolucionários, que nem falar a língua do povo sabem, falam academia, esses caras confirmam esse cenário. E os caras olham para ele e falam, tá vendo? Ele pode falar assim porque isso aqui é uma democracia. E é mentira, ele pode falar assim porque ele não tem capacidade de mobilização. Se ele tivesse, ele seria morto, ele sumiria com ele, difamaria, processaria, que hoje nós estamos sujando muito a área jurídica para calar a boca da população. Lá em Niterói, se você fosse manifestar contra o aumento da passagem das barcas, você vai em cana, porque tem um aparato jurídico aí proibindo manifestações contra o aumento da passagem. Ou seja, a justiça hoje é um agente empresarial que defende as empresas. E essa moçada que se pretende revolucionária está longe de ser revolucionária, está colaborando com o sistema inconscientemente. Eles têm as mesmas certezas que eu vi os correspondentes deles lá em 1980. Eu acredito que eles têm as mesmas certezas que tinham em 1940, 1930, as mesmas certezas. Julgam que representam a massa e não representam nem a si mesmos, porque eles são seguidores. Eles têm um padrão de pensamento que eles ficam seguindo. Ou ele é trotskista, ou ele é leninista, ele é um seguidor. Ele não usa a cabeça para pensar. Ele não estuda os caras para aplicar na realidade. Ele tenta adaptar a realidade ao pensamento. Aí eu faço uma pergunta que parece que é meio constrangedora. Vem cá, o meio acadêmico representa que proporção dentro da sociedade? Será que chega a 8%? Acho que nem isso, né? E dentro desse universo, quantos são os que pretendem mudar a sociedade? Uma coisa mínima. Uma coisa mínima. Como é que esses caras vão fazer revolução? Falando em paradigma e marco regulatório. Não vão fazer, cara. Quem faz revolução é quem bota asfalto no chão, é quem carrega o lixo, é quem planta, é quem tira a comida da terra, quem carrega o caixote, quem bota um cimento em cima do outro, é quem abre as portas, quem faz a comida. Mas esses caras não têm acesso. E os revolucionários não se propõem a ir lá esclarecer. Eu acho que quando um cara se julga revolucionário, sentar na academia, a primeira coisa que ele tinha que fazer é morar na periferia. Calar a boca e aprender. Abre o olho. Porque lá tem muito conhecimento que não tem na academia. Lá tem uma coisa que não tem na academia, chama sabedoria. E uma capacidade de superação muito superior às classes mais elevadas. Porque os caras trabalham com dificuldade o tempo todo. Eu lembro quando teve o desastre lá em Niterói, agora em Niterói. Caiu casa pra cacete, no Puma morreram mais de 600 pessoas, os caras botaram 130. Não teve um suicídio. Teve gente que voltou para casa e encontrou a família morta. Teve um vizinho meu, chegou em casa, tinha 2 filhas e a mulher tinha morrido. Ele estava lá, ele achou os corpos, levou os corpos para a creche, chorou um pouquinho e voltou lá. Eu acho isso, era doloroso, era super bonito. O cara foi lá e continuou cavando, porque a família dele não se restringia, as 2 filhas e a mulher não, os vizinhos também eram.
Toda a favela era a família dele. A solidariedade ali era muito mais forte. É uma coisa que na Barra você não conhece. As pessoas se isolam, estão dentro da ideologia dominante, a ideologia do egoísmo, da competição. Eu passei a ver a humanidade como uma enorme família, ainda inconsciente disso, não tem consciência disso. Mas os que estão no poder controlam toda a comunicação, estão controlando toda a formação de conhecimento e estão implantando a ideia de que a sociedade é feita de dois mercados, o mercado de trabalho e o mercado de consumo. Era isso, eu sem ter consciência, era isso que me doía quando eu estava lá na minha adolescência, quando eu estava lá na minha formação. Eu dizia, cacete, não é possível que seja só isso. Eu tinha necessidades outras, eu não sabia verbalizar, não sabia detectar. Eu pensava, porra, não é possível, a vida tem que ter um sentido. Não pode ser eu manter só o meu patamar material. Não pode ser só usufruir de conforto, estabilidade e segurança. Tem muita gente passando necessidade, tem muita gente sofrendo. Olha as filas dos hospitais, olha a escola pública. Quando eu saí do exército, lá a gente calculava um tiro de canhão, o atrito do ar, na física, a gente calculava as coisas mínimas. Quando eu fui fazer o pré-vestibular, eu tive colegas que vinham do ensino público. E eles me pareciam muito ignorantes. E eu debatia com eles, vocês não estudaram, vocês não se esforçaram, vocês não sabem porque você não estudou. E uma vez um deles me trouxe uma prova do terceiro ano para eu ver. Eu não acreditei que era uma prova do terceiro ano. Eu achei que era uma piada. Porque era superficial demais. Não se aprofundava em nada. Foi ali que eu comecei a intuir que havia uma sabotagem com a grande maioria da população. Para formar privilégios, é preciso roubar os direitos. Então essas pessoas, a grande maioria, não tem acesso à instrução, tem acesso a um simulacro, um cenário de ensino público que não ensina. E foi feito para não ensinar. Tem pessoas que falam, não, o ensino público é uma merda porque os políticos são incompetentes. Não, eles são muito competentes, mas eles são financiados por empresários. E aos empresários não interessa o povo instruído. Porque se o povo for instruído, ele vai entender o que acontece. E se ele entender o que acontece, a sociedade muda. A sociedade muda. Imagina uma greve de lixeiro. Um mês sem catação de lixo. Não vai ter médico para curar tanta doença. Imagina uma greve dos agricultores familiares. Para acabar com comida. Esse pessoal tem que ser dividido, tem que ser dispersado. Eles têm que ficar ignorantes. Eles não podem ter acesso à instrução. Eles não podem tomar consciência do que acontece. Isso é deliberado. E dentro das academias se formam classes para servir a essa estrutura social. E as pessoas não percebem. São levadas a acreditar que estão na vida para vencer. A gente está na vida para viver. Não é para vencer. Porque nessa ideologia de vencer, a maioria é derrotada. É um punhado de vencedor e uma porrada de perdedor. E ainda fica complexado. A estrutura foi formada para ser assim. São poucos os que têm espaço no consumo. São poucos os que têm espaço na instrução, na informação. E mesmo esses poucos têm uma educação controlada. Eles não podem tomar consciência do que acontece, porque senão vão sentir culpa. Por que hoje, numa faculdade de pedagogia, eu ouvi um moleque falar, ele falou, Paulo Freire está superado. O cara nunca foi posto em prática. Como é que ele está superado? O cara tem uma educação libertadora. Ele tira a chefia de uma sala de aula. Ele coloca todo mundo em patamar de igualdade. Ele cria respeito pelo educando. O educando tem uma bagagem. Você não ensina nada sem aprender. Você não aprende nada sem ensinar. Todo mundo tem vivência. Mas assim como a sociedade não respeita as individualidades e as consciências, as pessoas são levadas também a não respeitarem. E vivem disputando umas com as outras. E vivem um inferno. E a vida é uma porcaria. Hoje, se toma antidepressivo pra cacete. Isso deve ser bom para os laboratórios. Porque a maioria das pessoas que eu conheço toma antidepressivo. Todo mundo que tem emprego, todo mundo que está no mercado de trabalho, está angustiado, está ameaçado, está com medo. Isso é uma merda. E as pessoas continuam se submetendo. Aí nego pergunta, então qual é a alternativa? Eu não sei qual é a alternativa, mas eu não vou por aí. Eu vou morrer, mas não vou viver assim. Porque viver assim para mim é pior do que morrer. Meu argumento não tinha argumento. Hoje eu tenho vivência para explicar. E com o tempo eu fui percebendo que as pessoas não querem saber. Porque incomoda. Junto com o condicionamento vem uma carga de medo enorme. Não pense por si, pense igual.
Se você pensar por si, você vai ser perseguido, vai ser discriminado.